Que bom estarmos aqui nesta noite, incumbidos dessa tarefa, dessa missão que o Senhor nos deu. Estamos compartilhando junto com você uma palavra. E essa palavra o Senhor colocou no nosso coração ontem. Estávamos atendendo uma pessoa e falávamos alguma coisa concernente a esse assunto. E aí essa palavra surgiu no meu coração e eu queria convidar você a estar fechando seus olhos, orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te guiasse para a missão que o Senhor Jesus determinou para o Espírito Santo, que é nos guiar a toda a verdade, nos lembrando tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha nos ensinado através da sua palavra. E o Espírito Santo de Deus tem a missão de nos fazer lembrar as verdades bíblicas que estão por trás de cada texto que nós estudamos e aprendemos na sua palavra. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo para que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando nesta noite. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor junto com a tua igreja, junto com o teu povo. Não vamos falar aquilo que sabemos, mas aquilo que o Senhor tem nos instruído, aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Que possamos ser um instrumento do Senhor nesta noite, boca profética neste lugar, para abençoar o teu povo, para trazer, Pai, boas novas ao teu povo, uma boa notícia da parte do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Nós te agradecemos pelo teu bem, pelo teu favor, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o nosso tema nesta noite é uma pergunta. No que você está pensando? Vira para a pessoa do seu lado aí e pergunta para ela, no que você está pensando? Não fala não, vai que... Nós que somos flamenguistas, nós estamos pensando no jogo de ontem. É um fato, né, Marcelo? Mas nós pensamos tantas coisas. E grande parte do que pensamos não convém. Nós vivemos num mundo muito acelerado. Num mundo onde o tempo é abreviado. Você corre, corre, corre e você continua chegando atrasado. Por mais que você tente se antecipar, você sempre está correndo atrás do tempo. E toda vez que nós falamos em tempo, o tempo é algo tão precioso, mas tão precioso, que você que trabalha pela CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, você recebe pelo seu tempo e não pelo seu trabalho. Você é contratado por horas, 40 horas, 44 horas, 30 horas, 20 horas semanais, dependendo do contrato de trabalho. O seu patrão ele não te paga pelo trabalho exercido, mas sim pelas horas que você trabalha. Então, o seu tempo é tão valioso que você recebe por ele, e não pelo serviço que você presta. Então, para você ver o valor que o tempo tem, e muitas das vezes nós estamos perdendo tempo, pensando em coisas que nunca vão acontecer, em possibilidades irreais. E aí nós começamos a pensar. E muitas das vezes esses pensamentos que nunca vão acontecer, que você não tem como dominar, vão tomar uma proporção que vão te dominar. Em vez de você dominar o tempo, esse tempo vai passar a te dominar. Vai passar a acelerar o seu coração, vai passar a acelerar os seus batimentos cardíacos. Daqui a pouco você vai estar com uma palpitação, você vai estar com a pressão alta, você vai estar com o colesterol alto, com a glicose alta e com todo o quadro geral ruim, porque você está acelerando o seu pensamento. Um dos grandes sintomas que nós temos na atualidade chama-se síndrome do pensamento acelerado. Não é uma doença, mas é uma porta de entrada para a doença que se chama ansiedade. Você começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e não consegue dar conta, porque você começa a antecipar coisas que não estão exatamente na ordem das realizações que você precisa, das tarefas que você precisa executar naquele dia. E aí você começa a puxar pensamentos de amanhã para hoje.
E aí você começa a confundir o que você precisa fazer. E aí o que você precisa resolver hoje, você não resolve porque a sua mente está ocupada pelo aquilo que só vai acontecer amanhã. E você começa a acelerar o seu pensamento. E aí, chega no final do dia, você vai ver que as coisas que você tinha que fazer naquele dia, você não fez. Porque a sua mente estava ocupada com o pensamento de amanhã. E você acelerou o seu pensamento. E aí você precisa parar um pouco. E aí você precisa lembrar que a palavra nos aconselha a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Que as preocupações da vida, elas não vão alterar o percurso ou o curso da nossa vida. Por mais preocupações que você tenha, o seu tempo está contado pelo Senhor. Eu sempre tive muito problema de saúde desde pequeno. Desde que eu nasci, o médico me deu 4 meses de vida. Então, a minha perspectiva era mínima. Eu estou com 52 anos, gente. Quer dizer, na verdade, 27, né? Mas, de 4 meses para 52, eu sou teimoso demais, né? Então, mas eu sempre tive uma saúde muito frágil, muito ruim. E aí, quando começou a pandemia, a primeira coisa que meus parentes fizeram é: Jorge, pelo amor de Deus, toma cuidado. Você tem uma saúde muito frágil. Você sempre teve um problema de saúde, sempre foi muito doente. Pô, beleza, me cuidei. Mas, no entanto, aprove Deus chamar vários parentes na minha frente. E eu, que tinha saúde frágil, estou vivo. Então, nós não temos como saber aquilo que o Senhor faz. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos precaver, nós temos que tomar as vacinas, nós temos que tomar os remédios, temos que ir ao médico, fazer os exames, cuidar da saúde. Mas o tempo determinado da nossa vida sobre essa terra pertence ao Senhor. Por mais preocupações que nós podemos ter, o Senhor determinou e contou os nossos dias na palma da sua mão. Então, nesta noite, eu queria chamar você para um entendimento de que aquilo que você pensa, os seus pensamentos podem dominar você e podem atrapalhar a sua convivência diária, podem te atrapalhar no seu trabalho, na escola, na faculdade, nas relações com as pessoas à sua volta, porque muitas das vezes você está pensando em coisas que não vão resolver os seus problemas, muito pelo contrário, vão aumentar os seus problemas. Então, nessa noite, eu convido a você a abrir a sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 4. E nós vamos ver algumas coisas aqui que o apóstolo Paulo está nos falando, da recomendação que ele dá à igreja de Filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipe. E ele escreve essa igreja, essa é uma das igrejas que ele ajudou a fundar. E nessa cidade de Filipe nós temos alguns membros relatados na Bíblia, como Lídia, como carcereiro de Filipe. São dessa cidade aqui, personagens conhecidos nossos. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4. E aí, ontem teve uma reunião na ONU, o secretário da ONU, o Antônio Guterres, estava falando sobre as ameaças geopolíticas que nós temos, a questão climática, a pandemia, as guerras, e que nós estamos a um passo de uma guerra nuclear. Basta só um descuido. E aí a gente pode ter uma guerra nuclear de proporções que nunca vimos. Bom, na verdade, eu sou dos incrédulos, eu duvido. Porque ninguém quer recuperar país. Não os seus. Eles querem guerra no território dos outros, nos seus não. Tá? Eles querem guerra em lugares que podem fazer bagunça, agora em casa não. Porque esses países poderosos, eles gostam de bagunçar a casa dos outros, mas não gostam de bagunçar a casa deles. É assim que eles funcionam. Eles fazem guerra em qualquer lugar, menos em casa. Eles financiam guerra em qualquer lugar, menos no país deles. Porque consertar depois é muito ruim, é muito caro. Arrumar bagunça em casa é muito ruim. Então eles preferem fazer bagunça na casa dos outros, por quê? Porque eles emprestam dinheiro depois para o cara consertar a casa.
Aí eles ganham duas vezes. Ganha vendendo armas e ganha financiando a recuperação desses países. Então, tudo é uma questão de dinheiro, gente. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, diz a Timóteo que, Timóteo, ter dinheiro é bom, ter dinheiro não é o problema. O amor ao dinheiro é a causa de todos, não é de muitos não, não é de vários não. Todos os males possíveis na humanidade são movidos por interesse e amor ao dinheiro. Todos eles. Tudo que você pensar na terra de ruim é o amor ao dinheiro que gera. Tudo. Então nós temos aqui na nossa vida que termos essa visão de que ninguém quer uma guerra nuclear. Como eu falei, não nos seus territórios, querem no território dos outros para gerar bagunça lá, para depois financiar a reconstrução. Então a gente precisa olhar para o que está por trás disso tudo. E aí nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a vontade dele. Quebrar tudo, gerar bagunça, gerar confusão. Porque nessas horas as pessoas perdem o controle emocional. E aí se desesperam. E aí quando se desesperam, param de buscar ao Senhor. E aí nós não podemos nos desesperar, nós não podemos perder o controle, nós não podemos perder a nossa visão. Nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele chama a igreja de Filipe e diz para eles aí a partir do versículo 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegre-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação, ou seja, o autocontrole e o equilíbrio de vocês sejam conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, baseado nesse texto, eu trouxe uma outra pergunta para nós, além do nosso tema. Quais devem ser os meus pensamentos? Quais devem ser os seus pensamentos baseados nesse texto que acabamos de ler, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipe, que representam eu e você também. Então, os conselhos que ele dá aqui, as palavras que eles trazem aqui, então, qual deve ser os nossos pensamentos baseados nesse texto? E aí eu trouxe algumas coisas aqui para nós. A primeira coisa que nós precisamos pensar nesse texto aqui é o versículo 4 aí. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles devem ser pensamentos de alegrias no Senhor. Não é porque tudo está bem, não é porque tudo vai bem, não é porque a economia vai bem, porque não vai, não é porque os preços estão baixíssimos, porque não estão. Não. Não é por isso que nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos nos alegrar no Senhor porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Isso é um fato. Pode o tempo mudar, pode a circunstância mudar, pode o governo mudar, pode tudo mudar, mas a nossa alegria não pode mudar, porque o nosso Deus também não muda. Então nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. E aí ele diz, ó, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se. Ele insiste em repetir a mesma coisa, ele faz uma redundância. Alegrem-se. Digo de novo, alegrem-se. Para você não esquecer, alegre-se no Senhor. Se você esqueceu, alegre-se de novo. A repetição é didática e pedagógica para você aprender. Se alegre no Senhor. Não é porque você está bem, não é porque você teve aumento de salário, não é porque você ganhou na, sei lá onde. Você não ganhou na Mega Sena, você não ganhou naquela loteria lá dos Estados Unidos. Gente, 4 bilhões. Falei, que isso, gente? Falei, é mais dinheiro que o São Gonçalo arrecada aí o ano inteiro. Imagine como é que o sujeito que ganhou aquilo não deve estar rindo. Mas é uma alegria momentânea e passageira. Porque os bens na terra, eles são perecíveis.
Mas nós não procuramos esses bens, nós procuramos aquilo que a traça não pode roer, e o ladrão não pode roubar nem minar, porque aquilo que nós ansiamos e aguardamos são as coisas eternas. O Senhor Jesus, quando fala para os 12 lá, depois de ter perdido vários discípulos, vários seguidores, porque ele trouxe uma palavra muito dura, ele vira para os apóstolos e pergunta: vem cá, vocês também não querem ir embora, não? E aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido que o Senhor é o Filho de Deus. Então é isso que nós cremos, na palavra da vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna, porque esta vida aqui, ela é finita. Não sabemos se vamos acordar amanhã. Espero acordar amanhã, temos coisas para resolver. Mas não sei se vou conseguir resolver, porque tudo está contado diante do Senhor. Mas os meus pensamentos é de que o Senhor está no controle da minha vida. E nada pode sair do seu controle. Aconteça o que acontecer, o Senhor tem cuidado da minha casa e da minha vida. Então o apóstolo Paulo fala: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Então vira para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela: alegre-se sempre no Senhor, meu irmão. Amém? No versículo 5, o apóstolo Paulo traz aí para nós que os nossos pensamentos, eles precisam ser moderados. Precisa haver uma moderação em nós, que é o equilíbrio, que é o autocontrole. Um dos frutos do Espírito é o quê? O domínio próprio, que é o autocontrole. A gente não pode, gente, viver brigando. A gente não pode viver se desentendendo. A gente precisa se controlar. Tem gente que perto da gente que é difícil a gente conseguir fazer isso. Mas isso não é um pedido que o Senhor nos fez, é uma ordem. Nós precisamos buscar a paz com todos. Isso é um grande desafio da fé cristã. Vivermos em paz, mesmo num mundo cheio de conflitos, onde tem pessoas que gostam de ficar buscando conflitos. Como já diziam os antigos, né? Fazendo tempestade num copo d'água. Algo muito irracional, mas é uma verdade. Tem gente que gosta de viver brigando. Mas nós fomos chamados para a paz. Nós fomos chamados para a ordem, nós fomos chamados para manter o controle. Então é um dos grandes desafios. E aí ele diz para nós que a nossa moderação, o nosso autocontrole precisa ser conhecido diante das pessoas. Nós não podemos passar na rua e as pessoas falarem assim: ih, rapaz, lavar o brigão, lavar o quizumbeiro, lavar o falastrão. Não. Nós temos que passar na rua e aí as pessoas apontarem para nós e dizer, igual quando a mulher de Sumém falou para Eliseu: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. É isso que as pessoas têm que olhar para nós e falar: não pode ser diferente. É como eu falei, é um desafio, mas é isso que nós precisamos buscar. Então nós precisamos ter o autocontrole, o autodomínio em nossas vidas. Aí o apóstolo Tiago diz: o homem que consegue refrear sua língua, esse é poderoso. Esse conseguiu todas as coisas. Porque a língua, mesmo sendo um órgão tão pequeno, consegue fazer um grande estrago na vida de pessoas. Aí, né, os antigos também diziam, né, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Então, assim, fale menos e ouça mais. Não é por acaso que você tem 2 ouvidos e uma boca, gente. Isso não é por acaso. Deus não fez isso porque não tinha o que fazer, né? É uma questão de sensatez, né? Se você tem 2 ouvidos e uma boca, significa que precisa ouvir mais e falar menos. Isso é lógico. Não é subjetivo. É exato. Precisamos conseguir ouvir mais as pessoas. E só falar quando realmente for preciso. Então a nossa moderação precisa ser conhecida diante de todos. E aí ele diz que o Senhor está perto, observando e vendo tudo. É aí que a gente precisa ter controle.
Ah, ninguém está vendo. Ah, não, que ninguém? Ninguém físico. Mas e ó, o Senhor, Ele está vendo. Como a gente trata as pessoas, né? Como a gente age quando estamos longe aqui do redil, aqui da igreja. Como agimos lá fora. É isso que precisamos observar, porque o Senhor está nos observando. E aí no versículo 6, ele vem aí, que é o versículo chave para nós. Não fique preocupado com coisa. Paulo repete aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Não fique preocupado com coisa alguma. A palavra preocupado, ou a palavra preocupação, ela é uma palavra composta. Pré de antes, ocupação daquilo que você está fazendo, daquilo que você precisa fazer. A ocupação é aquilo que você faz, é aquilo que você desenvolve, o seu trabalho é a sua ocupação. O Código Brasileiro de Ocupações é o que determina as profissões, é o CBO. Então o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, ocupação então é tudo aquilo que você faz. A preocupação é você se antecipar àquilo que você precisa fazer. Aí é que está o problema. Fazer você precisa, se ocupar é necessário. Mas você ficar antecipando aquilo que você vai fazer é que está errado. Você precisa fazer planejamento, é diferente de preocupação. Planejamento é você ver, é você observar, é você fazer contas para ver se o que você vai fazer consegue chegar, e isso é bíblico. Jesus falou que um homem que vai construir a casa, ele precisa calcular quanto vai gastar, como vai fazer, o jeito que vai fazer. Precisa verificar, para que não chegue na metade da obra e pare tudo e ele não tenha recurso para terminar, e alguém passa lá, ah lá o bobão, começou a obra e não tem dinheiro para acabar. Aí passa vergonha. Não sou o que estou falando não, gente, foi Jesus que falou bem no Sermão do Monte mesmo. Então tudo isso é planejamento. Agora a preocupação é você colocar as coisas na sua mente, coisas que você não consegue resolver, que você não consegue fazer, coisas que vão te tirar do centro, coisas que vão te tirar da sensatez e do equilíbrio, para preocupar sua mente, para fazer você sofrer. E a preocupação traz sofrimento, traz angústia, traz agonia. E quanto mais você se preocupa, menos tempo você consegue se organizar. Então o Paulo está falando aqui, ó, não se preocupe com nada. E aí o que ele continua dizendo? Antes, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês através da oração e... Mas é de qualquer jeito essa oração e súplica? Não. Ele fala como? Com ações de graça. Com gratidão no nosso coração. De repente você não almoçou exatamente a comida que você queria, mas você almoçou. Você de repente não comeu aquele camarão, né? Mas você comeu. Você de repente não comeu aquela proteína, mas você comeu um ovo que também é uma proteína, gente. Quantos milhões de pessoas não tiveram o que comer hoje? E aí você se esquece desses detalhes. Você bebeu água hoje? Quantas pessoas morrem de sede por dia? Você bebeu uma água, mesmo da bica tratada. Quantas pessoas querem beber uma água tratada e não podem? No Brasil, mais de 60% das residências não tem água tratada. E aí você bebe uma água tratada todo dia e você não está nem aí. Está vendo como é que a gente é superficial e ingrato? É. A gente não dá valor às coisas simples, porque elas são simples. Você chega lá na bica, lá no bebedouro, bebe a água, legal, beleza. Quantas residências a água não chega? Quantas pessoas precisam de água e não tem? E aí a gente precisa dar valor a tudo aquilo que recebemos do Senhor. O ar que respiramos, a comida que comemos, a água que bebemos,
a oportunidade de andarmos e transitarmos, de andarmos sobre nossas próprias pernas, porque tem pessoas que não têm pernas para andar, tem pessoas que estão em cadeira de rodas, estão de muletas, estão acamadas, impossibilitadas de andar. E aí você fala, eu tenho uma dor no joelho. Ah, legal, você tem joelho. Lembrou que você tem joelho? Eu estou com uma dor na coluna. Pô, legal, você tem coluna. Estou com uma dor no braço, você tem braço. Agradeça ao Senhor por o que você tem. Você só está com dor porque você tem. Meu irmão que faleceu agora, mês passado, ele não sentia mais dor na perna direita, porque ele teve que amputar a perna. Então ele não sentia dor mais. Era um fato. Então agradeça a Deus por cada momento que você vive, por cada dia que você vive, por cada nascer do sol que você contempla. E a gente não dá valor a isso. E aí ele fala que em tudo nós devemos dar graças a Deus. E aí no versículo 7 ele fala, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Centro das emoções, é onde as coisas acontecem. É a paz do Senhor que vai nos guardar. É a paz do Senhor que vai nos guardar e não em qualquer lugar não. Ele fala ali, vai nos guardar em Cristo Jesus. O lugar mais seguro que nós podemos estar. É em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Então o apóstolo Paulo traz o entendimento para nós, que nós devemos agradecer a Deus em tudo, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa nos guardar, possa guardar a nossa mente nesse mundo perturbado e conturbado que nós vivemos. Então você precisa colocar a sua expectativa e a sua esperança no Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele termina aqui, esse pedaço aqui, no versículo 8, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí para nós lermos juntos. E ele fala aí, ele continua o texto depois falando, mas aqui quando ele fala finalmente, irmãos, ele está dando um resumo aí. Ele está fazendo um fechamento dessa parte que ele está falando sobre a questão da ansiedade. Olha só, finalmente, irmãos, você está falando com quem? Comigo e com você também. Nós somos irmãos em Cristo? Então ele está falando conosco, certo? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Não é notícia falsa, não é fake news, não é mentira, não é disse-me-disse. Eu estava conversando lá dentro com a irmã Jaísa. Já começou as fake news da eleição. Tem gente que eu fico olhando, deve ter um atestado de não sei das quantas. É tanta falácia, é tanta mentira que as pessoas não raciocinam. Eu vou te dar um dado. Teve uma pessoa falando comigo ontem, sobre o candidato que já foi presidente, que é candidato de novo, que se ele entrar ele vai fechar as igrejas, não sei o quê. Essa notícia é desde 2002, quando ele entrou a primeira vez. Falaram em 2002 a mesma coisa. Queria fechar as igrejas, queria proibir de usar a Bíblia. Ele foi presidente durante 8 anos. Isso aconteceu? Isso aconteceu? Estão dizendo de novo que vai acontecer isso. Falaram lá em 2002. Não estou defendendo ele não, tá, gente? Não vou votar nele não. Não estou defendendo ele não. Só estou dizendo as falácias que falaram lá atrás estão falando de novo. E aí tem crente preocupado. Quando ele saiu, entrou uma outra. Que aí depois ficou com câncer. E disseram que ela ia morrer. E aí o vice dela, que o pessoal dizia que era satanista, ia assumir, mandar fechar as igrejas, botar chip em todo mundo, não sei o quê. Ela não morreu, mas ela sofreu um impeachment. O vice dela assumiu. Alguém foi chipado aí? Eu não. Ele mandou fechar as igrejas, gente? Mandou perseguir a igreja? Você continua acreditando em mentira, gente. Como eu falei, não estou defendendo o candidato. Nem estou falando que ele é bom ou que ele é honesto. Não estou falando isso, não. O que eu estou dizendo é que as notícias continuam se repetindo, as pessoas continuam acreditando.
Nós temos que orar por esse país. Nós temos que orar pelas autoridades, porque isso é dever de todo crente. Quer você goste do representante ou não. Gostar ou não é problema nosso. Nossa obrigação é orar por todos. Independente se você gosta ou não. Se é de direita, se é de esquerda, para a gente tanto faz. A nossa obrigação é orar. Mas você precisa entender que as notícias elas vão se repetindo. E aí as pessoas ficam preocupadas. Que vão fechar a igreja, que não sei o que, parará. Eu recebi num grupo de pastores há pouco tempo, que quando eles postam alguma coisa eu nem leio mais. Porque toda hora eles postam, daqui a pouco eles dizem que é fake news. Eu já cansei, eu nem abro mais. Não é gente qualquer, de pastor de igreja. E aí, falava que ia ter uma votação no Senado sobre a proibição de uso da Bíblia. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é mentira. Não precisei nem ir lá na pauta do Senado, porque eu sabia que era mentira. Você precisa analisar. Nós estamos no ano eleitoral, onde 1/3 do Congresso vai ser reeleito. Você acha que qualquer maluco que esteja lá vai votar uma lei dessa? Num ano eleitoral? Duvido. Eles podem ser qualquer coisa, mas eles não são burros. Então você precisa ter sensatez. Você precisa olhar e falar, opa, peraí, essa notícia não tem sentido lógico nem racional. Então a nossa mente não pode ficar ocupada com coisas que não nos dizem respeito, com coisas que assim são muito fúteis. Uma coisa, como eu falei, a nossa obrigação é orar pelas autoridades estabelecidas, pedir ao Senhor que coloque pessoas que sejam responsáveis, pessoas que realmente vão governar para o povo, que vão governar para nós, para o nosso bem, porque essa é a função do governante, zelar pelo bem da população, zelar pelo bem do povo. Mas nós não podemos ocupar a nossa mente com notícias vãs, notícias tolas, notícias estúpidas. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós fomos chamados para isso. Então, ocupe a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo. Olha o que ele está continuando a dizer. Aquilo que é puro, aquilo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele vai nos dando recomendações, passo a passo. Aí quando você escuta uma fake news dessa, tem alguma coisa ali que Paulo escreveu a respeito de fake news? Não. Então isso não tem que ocupar a nossa mente, gente. Tudo que está ali são coisas que realmente devem ocupar a nossa mente. E ele continua, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Candidato envolvido de corrupção é de boa fama? Não, gente, então descarta. Está no trololô, é de boa fama? Não, então descarta. Você precisa observar que a Bíblia dá conselhos. A gente só erra se a gente quiser. A Bíblia nos orienta em todos os campos, em todas as áreas. E aí ele continua. Se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que precisa ocupar a minha mente são os pensamentos que o Senhor tem para nós. Quando Jeremias escreve para o povo que estava cativo, longe de Jerusalém, ele diz assim, assim diz o Senhor, eu é que sei os pensamentos que penso a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, um futuro e... Não, como é que é? Não. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro melhor, para lhes dar um bem melhor, para lhes dar um caminho de excelência. Então o Senhor tem para nós um caminho melhor, um caminho de excelência. O Senhor tem preparado o melhor para nós. O caminho do Senhor é de paz, ele não é de mal. Ele quer nos dar um futuro. Mas nós não podemos ocupar a nossa mente com pensamentos errados e pensamentos mesquinhos. Nós precisamos nos voltar ao Senhor todos os dias. E aí Paulo fala, gente, ocupe a mente de vocês com pensamentos bons,
com pensamentos de paz, com pensamentos amáveis, com pensamentos que realmente louvem e engrandeçam o nome do Senhor. Nós não podemos ocupar a nossa mente com divisões, com facções. Jesus disse que um reino dividido, ele não prospera, ele não cresce. Um país dividido não tem como crescer, não tem como prosperar, a gente só continua na ruína. Enquanto nós tivermos governantes que vivem brigando, que vivem dividindo, que vivem querendo criar confusão, nós vamos continuar nesse país pobre, com tantos recursos minerais, com tantos recursos próprios, nós precisamos continuar dependendo das coisas de fora. Porque nós temos um país que não é industrializado. Precisamos estar sempre comendo na mão dos países industrializados. Porque vendemos matéria-prima muito barato e compramos o mesmo produto refinado, manufaturado lá fora muito caro. Vendemos 1 tonelada aqui de matéria-prima para comprar 1 quilo de produto manufaturado. Sabe por quê? Porque nós somos um país que vivemos o tempo todo brigando conosco mesmo. E aí nós precisamos buscar a paz com todos. Precisamos buscar entendimento. Que essa nação só vai mudar quando eu e você mudar. Não confia nos príncipes, não confia nos governantes, não confia nos reis, confia no Senhor. É o Senhor quem muda a história de uma nação. Não é governante. O governante ele é movido por interesses. Dele e do grupo que eles pertencem. Sempre. Mas nós podemos mudar se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor. Então, querido, não fique preocupado com o dia de amanhã. Não fique preocupado com o que vai acontecer depois de outubro, depois das eleições. Não fique preocupado você que recebe o auxílio que vai acontecer no ano que vem. Deposita a sua confiança no Senhor. Espera no Senhor. E você verá a mão do Senhor agir a seu favor. Então, a nossa mente precisa estar ocupada com pensamentos que reflitam a glória do Senhor em nosso meio. Em pensamentos que realmente edifiquem a vida do outro. A nossa preocupação tem que ser fazer aquilo que eu falei no começo. Nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus para a vida das pessoas. Quando eu penso em abençoar alguém, é porque o Senhor já me abençoou. Às vezes eu fico sempre preocupado, alguém vai me abençoar, esquece isso. Você não foi chamado para ser abençoado, você foi chamado para abençoar. Ah, pastor, mas como é que eu vou abençoar? Pensa. Eu só posso dar aquilo que eu só posso abençoar porque o Senhor já me abençoou, gente. A matemática é simples. Ninguém dá aquilo que não tem. Eu só dou aquilo que tenho. Eu trago esperança porque eu tenho esperança. Eu trago confiança porque eu tenho confiança. Não é porque eu sou melhor, não, mas é porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando nós acreditamos nisso, isso vai sair dos nossos lábios. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos alimentar as pessoas com uma palavra de vida, com uma palavra de esperança. Não adianta pensar que vai melhorar ou vai piorar. Não. Você tem que pensar, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Aconteça o que acontecer, o Senhor está no controle. Então, quando está acontecendo isso? Chamar o pessoal do louvor aqui para nós encerrarmos. Você lembra de quando o povo estava lá no Egito, antes deles saírem? As pragas aconteciam lá no pessoal dos egípcios, mas Israel estava guardado. Assim é conosco. Nós precisamos acreditar que é assim. O mundo pode ir de mal a pior, mas nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós estamos guardados pelo Senhor. O mundo pode vir uma outra pandemia, mas nós estamos guardados pelo Senhor. Pode tudo acontecer lá de errado, mas nós estamos guardados pelo Senhor. Então, guarda isso no seu coração. Crê no Senhor e certamente Ele fará aquilo que deseja o seu coração. Fique de pé, nós vamos cantar esta canção. E eu